Pode filmar. Tá, já tá. Já tá filmando, tá? Amém. Estamos aqui fazendo alguns pequenos ajustes nas câmeras. Está aí com o máximo de resolução e nitidez aí no YouTube, amém? Tudo pronto. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo. Com alegria estamos aqui na Remanescente Cristã Filadélfia para estarmos trazendo a palavra de Deus. E eu confesso que a mensagem de hoje eu estava reservando de uma situação como essa. Que a gente sabe que no Brasil parece que as coisas começam a se movimentar depois do carnaval, né? Quantos incidentes, acidentes e algumas coisas assim notórias ocorreram, e talvez depois desses acontecimentos nada melhor do que ouvir uma palavra como essa que eu vou estar trazendo hoje por inspiração divina, né? Estava guardadinha aqui no pote de azeite, estava lá preservado na prateleira lá para ser entregado neste dia de hoje, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Josué. Livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. Vamos ler os primeiros 9 versículos. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto, prepara-te agora, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, não te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, sê conosco, caminha conosco, Pai Santo. Vai adiante de nós, meu Deus, nos protege com cerca de fogo, Pai Santo, para fazer a Tua vontade, para cumprir o Teu propósito. Te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, age poderosamente, meu Deus, abrindo, meu Deus, os portões, rompendo com as barreiras do inimigo, meu Deus, porque nós cremos nesta palavra que em nosso coração está sendo enxertada. Que a Tua palavra, as Tuas promessas e a Tua presença serão conosco. Por isso somos mais do que vencedores. Ó Deus Altíssimo, eu suplico esta bênção tríplice sobre a Remanescente Cristã Filadélfia. Em nome do Senhor Jesus, nos guarda do mal. Não permita que o inimigo roube esta palavra do nosso coração através dos desafios que estão adiante de nós.
Enxerta em nós a unção da coragem, meu Deus, para enfrentarmos os desafios da vida. Aconteça o que acontecer, Tu estás conosco. Nada não nos separará do Teu amor. Nem a morte, nem qualquer outra criatura nos separará do Teu amor. Ó Deus Altíssimo, eu coloco neste momento a minha vida como canal da Tua comunicação. Usa os meus sentidos, eu os coloco à Tua inteira disposição. Fala, abençoa, orienta e exorta a remanescente cristã Filadélfia, a todos que nos assistem no YouTube, em nome do Senhor Jesus. Que as forças opositoras das trevas partam em retirada agora, afugentadas pelo fogo do Santo Espírito, o Santo Tutor da Igreja. E assim glorificamos o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Amém. Nesta manhã eu trago uma proposta de mensagem. A proposta de uma vida de vitória com 3 P's. Uma vida de vitória com 3 P's. A palavra, as promessas e a presença de Deus. Para você ser mais que vencedor, para você ser um conquistador, esses 3 P's têm que estar presentes na tua vida. Na tua convicção, na tua fé. A palavra de Deus como tua orientadora, as promessas de Deus como teu foco e a presença de Deus, a harmonia, andar em espírito e em verdade com a presença de Deus. Tendo esses 3 P's na sua vida, você será mais que vencedor, você será um conquistador. Como eu disse, eu tinha preparado essa mensagem para entregar logo na primeira semana de janeiro, mas como o Brasil parece que só começa a funcionar depois do carnaval, aqui estamos nós, diante de Deus, com a responsabilidade desta palavra. Talvez você já passou por situações como essa, né? Às vezes, nós não nos preparamos para nos separar de pessoas as quais nós amamos muito. Para nós, no ano de 2018, nós aqui na Remanescente tivemos a perda de um parceiro, né? No mês de junho de 2018, um parceiro nosso, ali praticando a sua atividade esportiva, ele foi estrangulado num combate de jiu-jitsu. Para nós aqui foi uma grande perda, para muitos dos membros lá da igreja dele, ao qual ele também lutava e ensinava jiu-jitsu aos meninos lá na igreja, né? as crianças ali na igreja, também foi uma situação de perda. Imagine a perda para a esposa, para a pequena Natália, que ficou, né, sem o pai, para a mãe, principalmente para a mãe. Eu me lembro dessas cenas e fico comovido até todas as vezes que eu me lembro dessa cena. Um grande amigo, são parceiros da igreja. E quando perdemos pessoas muito importantes, muito próximas a nós, nós ficamos um tanto que desorientados, né? Quão terrível não é para uma esposa que dorme há tantos anos com o marido, de repente, depois do falecimento do seu esposo, ela olha para o lado na cama e vê o espaço vazio. A Dora olha, a minha esposa, ela olha para a cama e já vê o buraco que ficou no colchão, né? Nós vamos deixando a nossa marca do colchão, né? O colchão fica com a nossa marca, o travesseiro, as roupas, ficam tudo impregnado, né? E quando olhamos para esses bens, os pertences dos nossos entes queridos, sentimos aquela falta, né? Quando olhamos para certas situações, até mesmo no ambiente de trabalho, né? Às vezes somos orientados por um mestre no ambiente de trabalho. Eu já tive o privilégio de ser orientado por pessoas mais velhas na área de manutenção, pois eu era técnico em mecânica. E quão bom era quando nós tínhamos ali alguns mestres na área da mecânica, por mais de 30 anos, exercendo as funções em usinagem mecânica, nos passavam as malícias de atuar em chão de fábrica e já atuar de forma emergencial para solucionar problemas, e de repente aquele mestre morre. Ou de repente aquele mestre é transferido para uma outra unidade. Ou às vezes o mestre encontra uma outra empresa que reconhece mais ainda o trabalho daquele mestre, paga melhor salário, e ele sai da empresa e nós ficamos ali um tanto que desorientados, né? Como agir quando perdemos essas pessoas tão próximas a nós, né? Às vezes a gente passa
tanto tempo da nossa vida no ambiente de trabalho, né? Mais tempo às vezes no ambiente de trabalho do que propriamente em casa, no convívio com a família. É um negócio complicado. Então perder pessoas próximas é uma tarefa dificílima. E veja que para Josué foi uma tarefa dificílima. Ele era aquele que acompanhava Moisés, né? A gente conhece um pouquinho de Josué, ele era da tribo de Efraim. Nós vemos que existia uma promessa maravilhosa para os filhos de José, os chamados josemitas, que eram Efraim e Manassés. Manassés era o primogênito, mas existia uma bênção maior assim proferida sobre os filhos de José para aquele que nasceu depois, no caso Efraim. E vemos se destacar aqui o primeiro juiz da história de Israel, que foi Josué, e era um efraimita, o segundo filho de José, dos josemitas, né? E vemos que Josué ele se destaca, o jovem Josué era apegado a Moisés, sendo ele da tribo de Efraim e Moisés da tribo de Levi, ele não largava o contato com Moisés. Com certeza ele ficava ali espiando as reuniões entre os anciões e sempre ouvindo a sabedoria dos mais velhos. Isso foi agregando sabedoria dos mais velhos, a experiência de mais tempo de vida na terra, nos ditames, nas vicissitudes da vida, nas dificuldades da vida. Josué, o jovem Josué, estava sendo preparado gradativamente no contato com Moisés e os anciões levitas. Vemos que ele começa a se despontar pela sua coragem. Nós vemos que o primeiro general a se destacar antes dessa fase dele ser elevado ao grande juiz e exercer o seu juridicado posteriormente a Moisés, vemos que ele já era conhecido como general, pois combateu os amalequitas e os venceu pela unção do Senhor. Isso está lá em Êxodo 17. Então era alguém que foi crescendo na experiência, na sabedoria pelo contato com os mais velhos, e ao mesmo tempo foi desenvolvendo-se a sua fé como general, como voz de comando nas batalhas. Algo impressionante observarmos a fé, a sabedoria e ver que Josué não tinha uma Bíblia, né? Entre aspas, ele tinha as orientações da lei de Moisés, que já haviam de certa forma sido escritas, ele estava próximo a Moisés, recebia as orientações. Mas algo que ele teve em sua mente, isso ficou muito firme, foi ver a manifestação do poder de Deus, quando assim o povo passou 430 anos na terra do Egito. Josué presenciou as 10 pragas, os 10 juízos contra as 10 divindades do Egito. Quando olhamos para a Índia hoje e todo o seu panteão de deuses, ela não se diferencia muito do antigo Egito, pois existiam muitas divindades. Os egípcios acreditavam que todas aquelas divindades traziam a sua prosperidade. E o nosso Deus, Javé, o Deus Altíssimo, foi mostrando que Ele é mais poderoso de que todos os deuses que eram assim cultuados no Egito. E isso fez o quê? Aumentar a fé de Josué para a posição que ele haveria de ser colocado no futuro. Você tem ouvido os testemunhos? O escritor de Hebreus nos cita que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhos. O Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Nós não vimos os sinais do Egito, mas nós cremos que o nosso Deus derrotou todas as divindades. Nós cremos que o nosso Deus ainda nos dias de hoje efetuará milagres, pois os sinais acompanharão os que creem. Se você deixar de crer, os sinais não te acompanharão. Há necessidade de continuar crendo para que os sinais acompanhem a tua vida. Então Josué viu os sinais, ele viu os acontecimentos, o poder sobrenatural de Deus derrotando as divindades. Ele viu o grande acontecimento da abertura do mar de juncos, do mar vermelho, e ele viu um grande exército ser derrotado. Ali nas águas, o povo passou a pés enxutos e os inimigos de Israel, os egípcios, foram todos afogados e desbaratados. E aquele que se considerava uma divindade, Faraó, ficou lá da outra margem, vendo seu aparelho militar afogado diante do poder do Senhor dos Exércitos, né? O maior exército do mundo
perdeu a guerra para o Senhor dos Exércitos. Então tudo isso estava agregando estas experiências que ele tinha pela visão. Tudo isso aumentava a sua fé, as suas convicções, estava gradativamente preparando ele para a grande posição. E aí vemos algo muito interessante que se torna determinante na sua vida e que ele poderia estar fadado à derrota se ele não optasse juntamente com Caleb no dia do grande motim da rebelião em Cádiz, quando Moisés assim envia 12 espias, um espia representando cada uma das 12 respectivas tribos de Israel, e vemos que 10 espias, depois de espionarem toda a terra, voltam com um relatório que de certa forma vai desmotivar todo o arraial de Israel. Negócio complicado. Como eu estou citando e fazendo você entender, dando ênfase, Josué viu sinais e viu que o Deus que ele servia, Javé, o Senhor dos Exércitos, tinha dado vitórias poderosíssimas, derrotando os inimigos. E é incrível que os espias entraram na terra prometida, viram os inimigos e começaram a ter medo dos anaquins. O aparelho militar do maior exército, todo o aparelho militar dos egípcios foram derrotados no Mar Vermelho, e a nação de Israel ficou com medo da nação de gigantes. Da nação não, uma pequena cidade-estado de anaquins, guerreiros gigantescos de mais de 2,5 metros, ficaram com medo dos anaquins. As cidades são todas fortificadas, eles são grandes, são poderosos, dominam a tecnologia do ferro, confeccionam armas. Nós estamos perdidos, nós não temos espada, não temos escudo. Se esqueceram que o Senhor dos Exércitos, o anjo do Senhor, estava à frente deles. Se esqueceram que o aparelho militar de Faraó, lá perto do Mar Vermelho, foi impedido de tocar no povo de Deus, porque a nuvem, o chocando de Deus, impediu que os inimigos tocassem no povo de Deus. A cerca de fogo, a nuvem guardava o povo de Deus. Os 10 espias se esqueceram. Mas Efraim, o filho de Efraim, o filho de Judá, Caleb e Josué de Efraim, que era também conhecido como Oséias, não se esqueceu das promessas, não se esqueceu da palavra, não se esqueceu da presença do Senhor, dos sinais do Senhor. E por isso Deus ali desferiu um juízo de todos aqueles, de que toda aquela geração não haveriam de entrar na terra prometida. Somente Josué e Caleb daquela geração puderam adentrar a terra prometida. Os de 40 anos para cima não haveriam de tomar posse da terra prometida. Então é muito importante, veja que Deus resgatou todo o povo de Israel da terra do Egito, mas nem todos entraram na terra. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos têm acesso a ouvir a palavra de Deus, mas poucos são os que têm os 3 P's: palavra, presença e promessa em sua convicção. Não puderam, visto que não puderam entrar por causa da incredulidade. Você deixou de crer que Deus é santo e poderoso, automaticamente você vai viver uma vida de negligência e uma vida impenitente, ou seja, não vai confessar pecados, vai viver uma vida de empurrando os desafios com a barriga. Você estará fadado à derrota, você poderá fracassar, você poderá não entrar e não herdar as promessas da terra prometida. Então veja que Josué está um tanto que perplexo, indeciso, mas Deus vem em conforto. Deus, quando vê os seus verdadeiros apóstolos assim dispersos, Ele vai de encontro. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão das ovelhas. Lembra dos discípulos do caminho de Emaús? Quando viram o mestre crucificado, os discípulos pensaram: ah, o mestre morreu. Morreu, acabou a esperança. Jesus morreu, acabou a esperança. Não. O Senhor Jesus Cristo vai lá, ó, encapuzado, e como um peregrino naquela terra começa a andar junto com os apóstolos, com os discípulos,
no caminho de Emaús e começa a reorientar. E quando eles chegam lá na estalagem, né, para dormir, e na separação do pão, eles veem a mão furada do Senhor Jesus e reconhecem: nossa, estamos indo para a direção errada. É bom a gente lembrar da palavra, é bom a gente lembrar das promessas. Ele diz: não saiais de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós estamos esperando receber o quê? Poder no lugar errado? É em Jerusalém que vai descer o poder. Vamos correndo voltar para lá, antes que a gente perca o Pentecostes. Está entendendo? Então, os 3 P's devem estarem como uma constante na tua vida, para você ser um vencedor e alcançar as promessas. Então aqui, o poder de Deus, a manifestação de Deus vai de encontro a Josué. Veja que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, esse falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Note que Deus aqui está tratando com o servo, né? Deus está tratando com o servo, o meu servo Moisés. E agora ele trata com o outro servo dele, que era servo de Moisés. Nós vemos aqui um respeito à hierarquia, né? Se você quer galgar alguns degraus, você tem que respeitar a hierarquia, né? Eu já fiz uma MBA de gerenciamento, e uma coisa é bem certa, a minha tese foi sobre a Toyota. Ninguém da família Toyota vai colocar um supervisor na sessão se esse supervisor não pensar igualzinho a família Toyota. Tem que usar até o terno igualzinho da família Toyota. Veja o Silvio Santos. O Silvio Santos, ele tem um monte de pelego. Ele tem um monte de servo lá que às vezes se vestem igual a ele. Nós vemos o Trabuco, dono do Bradesco, né? O terno azul escuro dos outros gerentes é igualzinho, porque eles copiam o seu gerente. Então veja que algumas pessoas têm orgulho de dizer: eu sou gerente na General Electric, eu sou supervisor de manutenção nas indústrias Toyota. Eles praticamente foi inserida a visão de dominação, a visão de gestão, a visão de empreendedorismo dos Toyota na consciência daqueles que haverão de estar exercendo ali a gestão em áreas em setores específicos daquela grande corporação. Veja que o nosso Deus, não que ele seja capitalista, nosso Deus, a igreja não é uma instituição do coração de Deus para o coração do homem, nós não temos fins lucrativos, mas veja que o Senhor Deus, ele vai entregar, ele vai delegar poder, autoridade, voz de comando para servos submissos. E quando o servo já atinge a idade, ele é tirado, o que vem depois sucessoramente, ele também tem que ter a mesma visão. Quero servir como Moisés serviu a ti, ó Deus Altíssimo. Lembra de Elias para Eliseu? Quando Elias pergunta para Eliseu: o que queres, que você quer que eu te faça? Ele pergunta: eu quero a unção dobrada que está sobre a tua vida. E vemos que a unção dobrada se cumpriu, mas é um alto preço a ser pago. Então entendamos que às vezes a gente fica pensando: poxa, mas ser auxiliar de Moisés não era uma tarefa fácil. Quem que quer ser líder num lugar onde você saiba que as pessoas vão te criticar, vão atacar pedra, o povo é bárbaro, o povo reclama de tudo? Basta eu colocar essa mensagem aí no YouTube, vai ter uma figurinha lá que eu não concordo dessa forma que você falou. Às vezes não vai nem com a minha cara, né? Não vou com a tua cara, e por não gostar da tua cara, não gosto do que você fala. Aí dá negativo, ele nem avaliou o conteúdo da palavra. Então, Josué sabia muito bem que ao assumir o cajado de Moisés para comandar o povo e atravessar o Jordão com o povo, ele estaria ali suscetível a levar pedrada, a levar crítica. E ele quase passou por um apedrejamento. Quando ele trouxe um relatório bom de que eles haveriam de conquistar a terra, que os gigantes seriam desbaratados como insetos, né? O povo já ameaçou de o apedrejar. Eram 10 contra 1, 10 e a multidão contra 2. Então Josué sabia muito bem do que o aguardava, o terrível desafio que o aguardava, as críticas, o desprestígio, o desencorajamento por parte de alguns são desafios. E quando nós exercemos cargos na igreja, nós temos que estar preparados para isso. Às vezes, exercendo uma liderança na igreja, nós levamos essa pedrada.
né? A pessoa não gosta da nossa voz, critica o trabalho que estamos fazendo. E hoje em dia nós estamos vivendo uma fase terrível do cristianismo, em que muitos aprenderam, grande parte da igreja aprendeu errado e se dirige à igreja de forma errada. Você vê muito, é muito comum você ver nome de igreja assim: venha buscar tua bênção, casa da bênção, casa da vitória, mensagens que não têm exortação, mensagens que não enfocam a santificação do corpo de Cristo, do povo, da igreja. Então a gente vê muitas pessoas se dirigindo à casa de Deus sem esse intuito de adorar, sem esse intuito de glorificar. Vamos desmontar tudo isso, entendendo que eu não consigo pedir um favor para alguém se primeiro não agradar. Quando alguém quer um favor de você, já chega pedindo: ó, eu determino que você me dê isso, que você tem dinheiro na sua conta, né? Não, você vai adorar primeiro, né? Veja que alguns limpadores de para-brisa no farol, eles dão uma pequena limpadinha no para-brisa do seu carro, com o intuito de te fazer um agrado, para ganhar uma esmola, né? Então eu duvido que essa teologia tenha consistência, se ninguém age dessa forma. Até um pedinte na rua, ele vai te agradar, ele vai te elogiar para poder ganhar algo de você. R$2 que seja, ele vai te elogiar. Então nós vemos aqui toda uma mentira. Então você tem que estar preparado para vir à casa de Deus, quando você vai exercer uma liderança, quando você vai exercer um cargo, que você estará susceptível a isso. Nem todas as pessoas têm o mesmo organismo espiritual que alguns adquiriram. Muitos, pelas experiências, pelas lutas e dificuldades, se apegaram a Deus e obtiveram vitória e continuam permanecendo na presença do Senhor. Outros não. Outros sofreram lutas. Na primeira luta ele abandonou a igreja e saiu xingando o pastor, saiu xingando a igreja. Todo pastor é igual, todo pastor é ladrão. E é complicado porque existe uma série de fatores que não são obedecidos. Nós vamos começar as aulas do ITQ amanhã, as aulas do ITF, ou melhor dizendo, do Instituto Teológico de Filadélfia. E uma coisa que eu ensino muito para os meus alunos é o quê? A ler a carta a Timóteo, as epístolas pastorais, todos os meses. Porque se todo pastor estivesse firmado em ler a carta a Timóteo, tantas heresias não estariam sendo pregadas aí como vêm sendo pregadas em todos os meios, tanto no reformado como no meio neopentecostal. E as pessoas não se decepcionariam tanto como vem se decepcionando com a igreja. Então veja que o desigrejamento hoje é uma implicação da desobediência, da transgressão às epístolas pastorais. Então Josué tinha essa consciência: vou lidar com pessoas. E lidar com pessoas, com organismos humanos, é um negócio complicado. As pessoas às vezes não enxergam bem. As pessoas têm uma capacidade cognitiva, mental, que não é tão acessível. As pessoas não conseguem compreender as coisas. Existe a falha da comunicação, da propagação do conhecimento, da receptividade do conhecimento. E tudo isso é complicado, nós temos que lidar com isso. Às vezes os nossos gestos corporais às vezes são mal interpretados. Tudo isso gera problemas dentro da igreja. E às vezes não é a intenção daquele que está fazendo algo de bom dentro da igreja. Então Josué tinha esse desafio. Veja que ele fala aqui no versículo 1, 2: meu servo Moisés está morto, prepara-te agora. Note que Deus fala com Josué: Josué, enxuga as lágrimas, prepara-te agora. Ide por todo o mundo. Jesus não está pedindo: dá para vocês ir. Não, ide por todo o mundo. João Calvino dizia: a graça de Deus é irresistível. Se Deus falar, vai agora para aquele caldeirão e morra em prol do meu nome, a pessoa vai, porque a graça de Deus é irresistível. Ele é Senhor. Salmo 147 nos mostra claramente que ele dá uma ordem sem sair do seu trono e os anjos já se deslocam para cumprir, porque ele é Senhor absoluto. Então algo interessante é que ele fala: prepara-te agora, levanta-te agora, nas outras traduções. É agora, a hora de agir é agora. Ele dá ordem e o verdadeiro servo obedece. O verdadeiro filho de Deus não gosta nem de ser chamado de filho, ele gosta de ser chamado de servo. Servo, atravessa agora o Jordão. Atravessar o Jordão é algo que Josué trouxe à memória. Eu já fiz um levantamento
de tudo o que há depois do Jordão. A terra é fértil, a terra emana leite e mel, verdadeiramente tudo que se planta ali dá, tem pastagem para o gado, com certeza o gado vai ser gordo, mas eu sei das cidades fortificadas, eu sei dos guerreiros. Nossa, tem os filisteus já dominam até a usinagem, a siderurgia, já sabem confeccionar armas, tem povos que têm até carros de ferro. Mas Josué, ó, pondo tudo isso na balança, eu vou avançar. Agora, como disse o meu Senhor, vou atravessar o Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu estou dando aos levitas. Olha como o coração de Josué aqui se comportou. Eu estou dando a terra, ó. Eu estou dando a terra de vocês. Onde é que está essa promessa? Você lembra lá? A gente cantou um cântico aqui antes de estarmos iniciando a mensagem. Nós cantamos um cântico: terras e céu ardendo, os montes estão tremendo, baseado em Gênesis 15, onde nós vemos o Senhor dizendo: eu vou tirar o ferizeu, eu vou tirar todos os cananeus e vou dar a terra para você, Abraão. Teu filho não nasceu, mas teu filho vai nascer. A tua nação, a tua descendência vai se multiplicar tanto e vai se instalar lá na terra dos ferezeus, daqueles cananeus. Eles vão atingir o meu ponto de saturação. Eu já estou a ponto de vomitá-los pelas abominações que eles praticam. Sacrifício de crianças, imoralidade sexual, destruição, culto aos demônios. Eu vou tirá-los de lá através de uma jihá. E o teu descendente, um descendente teu, vai tirá-los de lá. E eu vou pôr. Antes disso, a tua descendência vai se multiplicar tanto, mas numa terra estrangeira. Vocês vão passar 400 anos como escravo numa terra estrangeira. Mas depois eu os tiro de lá. E quando tirar, vocês vão sair de lá como uma grande nação. E vão tirar os cananeus, os fariseus e os inimigos da terra. Então tudo isso veio à mente de Josué. Vamos dar ênfase também aqui a Levíticos 25. O que nos diz Levítico 25? A terra é minha e eu a dou a quem eu quero. Me vem agora o texto aqui na mente também, algo que reforça tudo isso. Que muitas vezes o ímpio produz, enriquece, faz o seu milhão. E às vezes com toda essa produção, ele vai dar para o pobre. Né? Eu conheço uma pessoa que trabalhou a vida inteira, construiu casa de aluguel para dar assistência a essas casas de aluguel aí para a pessoa necessitada. É assim que Deus trabalha. Às vezes Deus aponta o dedo lá de cima para quebrar a ambição e a usura das pessoas, e Ele tira do que tem e dá ao pobre, e dá ao que clama, e dá ao que não tem. Eu não vou aqui julgar os critérios de Deus, mas o Deus que nós servimos faz isso. Tirou a terra dos cananeus, porque a terra é dele, e ele deu para quem? Deu para Abraão e a sua descendência, porque a terra é dele. Ninguém pode contestar. Se Deus deu a terra para Abraão, para os israelitas, quem são os palestinos para reivindicar a terra? Nunca foram donos da terra. Nunca tiveram identidade nacional. E agora querem a terra pronta? Depois de Israel ter trazido tantas tecnologias? Guarde essa palavra, a terra é do Senhor e Ele a dá a quem Ele quer. Ele aponta o dedo e exalta a quem Ele quer, porque Ele é Senhor. Como disse Moisés, eu já vos dei todo esse lugar que pisardes com a sola dos pés. Abraão peregrinou na terra da promessa e a terra está até hoje, onde Abraão peregrinou, a terra está nas mãos de Israel, a descendência de Abraão, a descendência de Davi. Veja no 4, a vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio ao rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande, aonde o sol se põe. Veja que se Abraão tivesse peregrinado mais um pouquinho, maior seria a extensão de terra, e com certeza toda essa terra estaria nas mãos do povo de Deus ainda nos dias de hoje. Veja que diante do desafio de atravessar o Jordão, a gente se lembra do que vai enfrentar lá do outro lado. Se você tem noção dos desafios, se você trabalha numa determinada repartição e ganha uma promoção, você sabe, naquela sessão lá tem um gerente que é casca grossa, tem uma pessoa que é
a melhor ali da sessão e ele não aceita a rivalidade. Ele põe todos para fora da pista. Você começa, de certa forma, a mensurar os desafios e as dificuldades que você terá diante de si. Mas veja o que Deus fala para Josué, pois ele estava mensurando a dimensão dos inimigos. No versículo 5, ninguém poderá te resistir. Todos os dias da tua vida, como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Quão bom é quando nós temos um desafio diante de nós, temos uma dificuldade a enfrentar amanhã, temos uma luta na justiça essa semana, temos que passar por uma cirurgia, a presença de Deus estar conosco. Como eu disse, é muito importante termos os 3 P's, né? Veja que ele fala, ninguém vai resistir você, porque você está debaixo da minha proteção. Tem uma cerca de fogo. Quando olhamos para Josué em contraste com todos os juízes, faça um contraste do caráter de Josué com o último juiz, 350 anos depois, a pessoa de Eli. Um homem negligente, um homem que não educou os seus filhos. Veja como é que Josué educou a sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eli foi negligente, né? Ofni e Finés morreram em batalha lá e eram fornicários, praticavam mal na porta da congregação, da tenda do concerto. Então, a gente vê aqui que Josué foi um homem difícil, um juiz difícil de se achar pecado. Ele só vai cometer uma pequena falhazinha, porque se esqueceu da orientação do Senhor em Josué capítulo 9, mas viveu uma vida de vencedor como juiz. O seu juridicado foi quase que perfeito, né? Ninguém poderá te resistir nos dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Quão bom quando Deus fala isso conosco. É uma promessa. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia ou provação, fome ou nudez, perigo ou espada? Nem a morte, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Quantas pessoas que não deixam a comunhão por causa da luta, da dificuldade. Surge uma dor, surge uma enfermidade e a pessoa se afasta de Deus. Então veja que a maioria dos casos é porque a pessoa não aceita os desafios do caminho com Deus e assim abandona o caminho do Senhor. Sempre o pecado está nas pessoas, não na pessoa de Deus. Porque nós constatamos que na palavra de Deus, muitos homens fizeram a obra de Deus enfermos. Muitos homens cumpriram seu ministério enfermo. O apóstolo Paulo tinha uma enfermidade, um espinho na carne. Timóteo tinha uma enfermidade gástrica. Eliseu, que tinha unção dobrada, morreu de uma enfermidade fatal. Ezequiel, o profeta, tinha ataques epiléticos. Então, o que nos separará do amor de Cristo? O Senhor. Nada. Nada nos poderá separar do amor de Deus. Veja que ele fala por 4 vezes, esforça-te e ser corajoso. Há uma necessidade do nosso caráter se esforçar. Nós temos que optar, nós temos que querer, desejar o Senhor. Buscar a força no Senhor. Ah, pastor Fernando, mas eu estou muito fraco, estou muito fraquinho, já apanhei demais. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se estamos desencorajados, se estamos muitas vezes fracos, muitas vezes a pessoa está com anemia espiritual, né? Está com anemia espiritual. Por quê? Porque não está buscando o poder de Deus para manter firme a coragem, a virtude. Esforça-te e ser corajoso, porque farás este povo herdar a terra que eu jurei dar aos teus pais. Sabe como é que Deus trabalha na mente de Josué? Não fica com medo. Simplesmente opta ao meu lado, caminhar ao meu lado, guerrear ao meu lado, porque eu já dei. A terra já é tua. As promessas, ó o outro P aqui, a promessa. Você tem que ter essa convicção. Deus disse que a terra é minha. Eu só tenho que caminhar, seja qual for o obstáculo que esteja diante de mim, em destino àquilo que Deus já deu. Está lá na frente o prêmio, é meu. Eu tenho que conquistar, eu tenho que continuar avançando. Nem que seja, se possível for, me arrastar. A terra já é tua, é herdade, herdade. O que Cristo nos disse? Que Ele é o herdeiro primogênito dentre os mortos.
Em Colossenses fala que ele é o primogênito da criação e que nós somos co-herdeiros com o Senhor Jesus. Então, o príncipe herdeiro que pagou o resgate da terra, da humanidade com o seu sangue, nos dá o privilégio de também herdarmos a riqueza que existe no céu, os tesouros do céu, as habitações do céu, por meio da aceitação do Senhor Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, o nosso Goel, o nosso Redentor. Veja de novo, ele fala, apenas esforça-te, ser corajoso. É algo da didática dos judeus, do método de ensino dos judeus era a repetição. Está notando a repetição? Nosso Deus não é pagão não, porque ele condena as campanhas, né? O que ele fala lá no Sermão da Montanha? Quem fazem são os pagãos que fazem as vãs repetição. É vã repetição porque fica diante do santo que não fala, fica diante da estátua que não ouve, fica diante da estátua que não levanta a mão, não faz um aceno. Oi, você vai dobrar o joelho aí e pedir algo para mim? Eu vou mediar aqui tua situação com Deus, né? E o santo representando uma pessoa que morreu, né? Nosso escritor de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, é bem enfático. Ídolos são demônios. Coisa grave, né? Então aqui nós vemos, esforça-te, a repetição. Mais uma vez ele repete. Mas não tem que fazer repetição pagã. Nós temos que fazer repetição devocional diária. Insistente como aquela mulher lá, ó, a mulher cananeia. Não tinha nem chegado a hora dos cananeiros, das pessoas estrangeiras receberem o cristianismo ainda, mas ela lá insistente, até recebendo uma brincadeira, de ser chamada de cachorra. Ela, até cachorro da tua mesa come migalha, é uma bênção. Eu quero comer as migalhas que é da tua mesa, Senhor. Ser persistente. Tem gente que toma um olhar cruzado e se afasta da presença do Senhor. Esquece as promessas, esquece a palavra, permite que o inimigo roube a palavra. Esforça-te de ser corajoso, cuidando de obedecer. Por que muitos crentes falham, né? Falham nos 3 P's, né? A palavra, o primeiro P é o quê? A orientação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aí a pessoa está diante de um momento difícil, ó, esqueceu a palavra, não lê a palavra, como é que vai receber orientação? O Espírito vos fará lembrar daquilo que eu vos ensinei. Mas a pessoa não gosta de ler a Bíblia, não gosta de ouvir a palavra, né? Não gosta de ouvir a exortação, e acaba fraquejando, e aí desobedece. Aí desobedece, sofre as consequências do pecado, se sente fraca, porque o pecado é um fardo pesado sobre a vida da pessoa. Se a pessoa não dobra os joelhos e penitentemente confessa os pecados, ó, o pecado fica pesadão e a pessoa, ó, se afasta dos caminhos do Senhor. Se Josué desobedecesse e não se arrependesse dos seus pecados, ele não seria um conquistador e um vitorioso. Toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido onde quer que andares. Procura te apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem o P, a palavra do Deus Altíssimo. Te orienta na palavra de Deus, o conselho do Senhor é sabedoria. Irmãos, eu fiquei até um tanto que... Eu dou muitos conselhos para muitas pessoas que me ligam, né? E eu conversava com uma psicóloga e ela disse, ó, para mim ficar uma hora ouvindo uma pessoa lá no divã, no meu consultório, são R$200 para ouvir uma pessoa chorando as suas dificuldades, os seus problemas, os seus complexos, ali relatando tudo. No divã, R$200, né? E às vezes nós estamos aqui, ó, com um livro de... Não é livro de autoajuda não, é ajuda que vem do alto, ó. E a pessoa não valoriza. Não valoriza. Não conversa com o pastor, não pede orientação, né? E é de graça dele, de graça recebei. Mas prefere pagar R$200 para o psicólogo lá, né? Não estou aqui julgando ninguém, mas cada um faça a sua escolha. A orientação está aqui na palavra de Deus, né? Eu conheço um analfabeto que não sabe escrever, mas aprendeu a ler e escrever com a Bíblia, com a palavra de Deus. Olha só, esse livro é poderoso demais, né? Assim serás bem sucedido por onde quer que andares. Não
afastes da tua boca o livro desta lei. Antes medita, olha aí, o exercício diário, o devocional, alimenta a tua alma com a palavra de Deus. Nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de obedecer, novamente a palavra obedecer, meditar, obedecer, devocional diário, tudo o que nela está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Notou as repetições? Veja que a didática dos judeus é baseada nas repetições. Ele repete várias vezes para quê? Para que Josué fique com aquilo bem firmado na cabeça. A semana inteira, talvez, você vai passar por dificuldades, você pode esquecer essa mensagem que eu estou pregando. Mas o que você vai fazer em casa? Durante toda a semana você vai pegar esse texto e vai ler, vai remoer, até ela entrar em profundidade no teu coração, para que você possa viver uma vida em harmonia com o Espírito de Deus. Veja no versículo 9, mais uma repetição. Não te ordenei, esforça-te, sê corajoso, pela terceira vez. Esforça-te, sê corajoso. Veja depois do versículo 18, ele fala no finalzinho, apenas esforça-te, sê corajoso, seja voluntariamente corajoso. Eu quero ser corajoso, eu quero ser um vencedor, eu quero ser um conquistador, eu quero cumprir o propósito de Deus, pelo poder de Deus e agradá-lo, eu quero. Então veja aqui, que no versículo 9, não te ordenei isso? Esforça-te e ser corajoso. Te ordenei isso. A palavra de Deus, às vezes você pode achar que o Senhor é mandão. Não, Ele é Senhor, e Ele é Senhor, Pai dos Espíritos, como nos diz novamente o escritor de Hebreus. Ele ordena e as coisas acontecem. E quando nós recebemos uma ordem de Deus, nós estamos tendo o privilégio de cumprir uma missão, algo que Deus intenciona. Deus quer te tirar do chão, Deus quer tirar das regiões baixas, Deus quer tirar do curso desse mundo e realizar algo grande, algo notório. Tudo nessa terra, os memoriais que existem nessa terra, todos serão esquecidos, todos serão esquecidos. Mas você que ouve a palavra e tem esses 3 P's, palavra, promessa e presença, você será grande diante de Deus e você será notório para sempre. Como é o texto da igreja, a carta à igreja de Filadélfia. E vocês terão um novo nome, serão memoriais eternos, colunas eternas no templo do meu Deus. A gente vê tanto obelisco homenageando tantos maçons, né? Os maçons ali exaltam o seu Deus Baal e colocam os seus obeliscos, né? Os seus memoriais, as suas colunas abomináveis. Nós teremos colunas para sempre na presença do Senhor, com aquilo que fizemos em prol do reino, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Quer ser vitorioso? Palavra, presença e promessas. Elas têm que nos orientar às promessas. A presença do Senhor é conosco, quando nós nos orientamos pela palavra e nos mantemos em comunhão com o seu Espírito. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Guarde essa palavra no teu coração. Não permita que o inimigo atire. Deus abençoe a tua vida. Tenha uma semana de vitória em Cristo Jesus.